volta com o programa Ação Nacional, que hoje bate um papo sobre educação, sobre tecnologia. A gente espera a sua participação e te pergunta, você acha que a tecnologia vai mudar em quê, né, o dia a dia das escolas no Brasil? Mande a sua resposta, no final do programa tem sorteio, tem um guia especial que vai orientar principalmente o ensino, né, da tecnologia nas escolas. Como que os professores vão poder trabalhar isso em sala de aula? Então você participa com a gente, que a gente espera você nessa noite. Quero já agradecer a participação da Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, interior de São Paulo, já está participando do sorteio, tá, Geni? Você aí de casa também é convidado a participar, tem o nosso telefone aparecendo na sua tela, o nosso e-mail também, se você preferir. Professora, a gente falava muito sobre a forma de aprender, que mudou muito, né, do passado para agora, as famílias que costumavam comprar as enciclopédias, hoje em dia já são os tablets, essa conexão com a internet, mas a gente viu até na matéria que os alunos também têm o caderno, têm toda aquela forma tradicional em sala de aula, essa convivência, o papel, né, e o digital, vai ser para sempre? É difícil um anular o outro ou não? Será que a gente vai ter grandes surpresas daqui para frente? Olha, uma boa pergunta, viu, Karina? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma convergência aí de mídias, né? Eu acho que nenhuma delas vão deixar de existir, né? Assim como a lousa não deixou de existir, assim como o vídeo tem o seu espaço, né? Assim como a televisão tem seu espaço, acho que são recursos diferentes e o professor vai ter que identificar dentro da sua proposta de trabalho qual que é o melhor recurso naquele momento. E que nem sempre é o computador. O computador, o tablet, a lousa digital, a internet, todas essas tecnologias trazem outras possibilidades. Mais importante do que eu ter a preocupação de usar o computador, eu tenho que ter uma preocupação com a proposta de trabalho que eu vou desenvolver. Entendendo, ter muito claro quais são os meus objetivos de aprendizagem. Porque eu tendo claro isso, eu consigo pensar então quais são as melhores estratégias para atingir esse objetivo e diante disso pensar quais são os melhores recursos. Então o movimento é sempre nesse sentido, e não ao contrário, eu quero usar esse recurso e aí a partir disso então desenvolver uma estratégia e pensar no meu objetivo de aprendizagem. O que acaba acontecendo muitas vezes quando os professores começam a usar a tecnologia. Né? Eles têm uma dificuldade tremenda no início do seu trabalho, né, de apropriação desses recursos e entender para que elas servem e às vezes, muitas vezes eles aprendem a utilizar um recurso e ficam tentando trazer aquilo dentro de uma proposta de trabalho que eles desenvolvem. Mudou né? o papel do professor, então? Porque antes tinha-se muito também, tem-se até hoje, nem sempre em todas as escolas, mas aquele respeito, de repente até um receio de se conversar com o professor, que era visto como grande mestre, ele que detinha o conhecimento. Hoje o aluno, pela internet, em casa, com os pais, com toda a família, ele tem acesso a muito conteúdo e ele muitas vezes até ensina o professor no quesito tecnologia. Será que houve uma mudança também nesse sentido? Os alunos estão mais próximos, o professor ele interage mais ou está caminhando ainda para isso? Ele continua sendo o grande mestre, né? Mudou sim, mudou o sentido que o conhecimento ele está disponível, né? Se a gente olhar para a nossa própria área de atuação, para a sua especialização, independente se você é um professor, um médico, um engenheiro, independente de qual seja a sua profissão, a gente percebe isso claramente, né? Eu vejo, por exemplo, dentro da minha área de formação, o que sai de notícias, o que sai de publicações dentro da minha área de formação. Eu vou separando todo esse material no meu computador numa pastinha. Pesquisas, matérias que saem em blog, né, artigos de revista, enfim, uma série de informações que vão saindo sobre a minha área, eu vou colocando numa pastinha à parte. Um dia eu resolvo sentar e ler todo esse material. Aí acaba o dia, né, depois daquele dia inteiro lendo tudo aquilo, eu falo, ufa, agora eu estou atualizada, estou por dentro de tudo que está acontecendo. No dia seguinte, você encontra com um colega de trabalho, alguém te traz uma notícia nova. Olha, você viu aquela reportagem, aquela pesquisa? Você fala, puxa vida, né? Não vi. Não vi. Não vi. Alguém já está sabendo alguma coisa que eu não sei, né? Então, isso, assim como acontece na minha área, né, de formação, acontece em todas as áreas e vai acontecer
com o conteúdo que o professor está trabalhando. Por mais que ele pesquise sobre aquele tema, por mais que ele tenha domínio daquele tema, sempre vai ter algo de novo que ele ainda não leu, ou alguma pesquisa que foi publicada que ele não viu. E pode ser que o aluno dele tenha acesso a isso. Então, ele deixa realmente de ser uma pessoa que detém o conhecimento, que tem todo aquele conhecimento. E ele passa a ser muito mais um mediador desse processo de aprendizagem. Ele é um sujeito mais preparado, mais capaz, mais sênior, né? Uma pessoa preparada para conduzir um processo de aprendizagem, moderar um grupo de trabalho, fomentar uma discussão, criar um momento que os alunos tenham a oportunidade de refletir sobre o conhecimento, porque isso é uma outra questão. Né? De repente, não seguir um calendário, como hoje os professores e a maioria das escolas estão acostumados, né? Os conteúdos todos programados, tudo direitinho, isso pode ter uma intervenção? Pode e deve. Né? Essa é uma questão muito importante, né? E que tem a ver, novamente, com a questão da chegada dessa nova tecnologia que é a internet. Né? A internet trouxe... Não é nem o computador, mas a internet ela trouxe essa mudança na sociedade, né? Na forma como a gente se organiza, como nós nos relacionamos. Mudou a vida, né? Mudou a vida das pessoas, isso é fato, né? E nesse contexto, né? Me perdi na minha linha de raciocínio. Dos calendários, daquele cronograma que o professor exatamente. deve Nesse seguir. contexto, a gente não tem mais sentido a gente ter um produto de conhecimento único, todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? A gente precisa, sim, fomentar que as pessoas tenham a oportunidade de acessar informação, refletir sobre essas informações, discutir sobre esses assuntos, né? Mas a gente não precisa mais ter uma preocupação de dar conta de um conteúdo fechado, porque a gente até pergunta que conteúdo é esse, né? O que é realmente importante eu ensinar aos meus alunos, diante de uma quantidade, uma diversidade de informação É isso que eu nós queria saber, temos porque hoje. a informação ela existe aos montes, né? O problema é diferenciar aquilo que é conhecimento ou não, né? A escola que vai ter que decidir isso, é o professor por si só. Muito mais do que a gente ficar preocupado em repassar uma quantidade enorme de informação e de conhecimento para os alunos, nesse momento é muito mais importante a gente preparar os alunos para fazer uma leitura adequada desses materiais, dessas informações que eles estão tendo acesso, fazer uma análise crítica sobre essas informações, conseguir analisar, enxergar o que é verdadeiro, o que não é, do que eu ter uma preocupação de transmitir o conteúdo. Aliás, né, o mercado de trabalho ele está buscando pessoas que sejam muito mais proativas, que sejam muito mais dinâmicas, que tenham muito mais iniciativa, muito mais do que eu ter conhecimento técnico, porque até ele muda. Por exemplo, o engenheiro, o que ele aprende na faculdade, pode ser que a hora que ele for para o mercado de trabalho, aquele conhecimento que ele aprendeu já não seja mais o mesmo. A tecnologia que ele aprendeu ali muda, e muda rápido. Então, ele tem sim que ter aquele conhecimento, mas provavelmente quando ele estiver no mercado de trabalho, ele vai ter que adquirir novos. Com toda certeza, um profissional da engenharia que se formou há 30 anos, hoje é um profissional Os equipamentos são outros, ele teve que se atualizar, ele teve que estudar. Então, essa dinâmica, ela muda. Então, muito mais do que ele ter o conhecimento técnico, ele tem que ter competências para conseguir acessar informações, para fazer uma leitura adequada daquelas informações, para conseguir transformar aquela informação num novo conhecimento. E é nisso que a escola precisa trabalhar. Então, não tem mais sentido a gente ficar preocupado em transmitir um conteúdo, aplicar uma prova para verificar a aprendizagem daquele conteúdo específico. Eu tenho que trabalhar e que fomentar que os alunos saibam buscar informação. Saibam filtrar também, saibam de repente, filtrar, né? saibam trabalhar com esse conhecimento. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar e que muitas vezes as escolas ainda não trabalham. Né? Quando você fala que mudou a vida na sociedade, tem exemplos práticos? A gente aí citou de uma área de conhecimento, todas as áreas com certeza têm que se atualizar de acordo com cada uma, mas o que mudou na vida de quem está em casa nos acompanhando hoje, que às vezes nem se dá conta que aconteceu com a vinda da internet, de tanta tecnologia, os alunos que vão para a escola já com tablet, as lousas digitais, o que a gente pode dizer que mudou mais, assim, que é latente hoje na sociedade? Nossa, Karina,
eu já parei para refletir sobre isso. Tenho certeza que cada pessoa que está assistindo também, ao fazer essa reflexão, vai lembrar de algumas tecnologias que vêm mudando a nossa vida. Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa só em computador, internet, né? Mas tecnologia é qualquer recurso que colabora, né, que vem te ajudar em algum processo. Por exemplo, um óculos. O óculos é uma tecnologia que vai te ajudar a enxergar melhor, né? O lápis é uma tecnologia que vai te ajudar a escrever, né? Então, se a gente olhar dentro da nossa... Eu, quando fiz essa reflexão um tempo atrás, eu fiquei tentando lembrar algumas tecnologias que para mim foram marcantes assim, na minha história, na história da humanidade. Né? E eu lembro, por exemplo, da prensa, de Gutenberg, né? Depois que, né, dessa tecnologia, o conhecimento ele foi melhor organizado, a gente tem um registro melhor da nossa história. O livro revolucionou, né, a vida das pessoas, né? Eu lembro da geladeira, né? Eu lembro minha avó, quando eu era criança, que ela me contava como é que eles armazenavam os alimentos antes de ter geladeira e depois, né, como é que isso mudou a vida deles, né, na casa deles. E hoje com os aparelhos cada vez mais avançados e tudo mais, né? Acho que todo mundo em casa tem um pouquinho desse exemplo do que a Luciana está falando. Quero lembrar você de casa que você pode participar do nosso programa, tá? Você envia a sua dúvida tanto por telefone, que é o nosso 19 38719620, ou se você preferir pelo e-mail, açãonacional@rs21.com.br. Nós preparamos uma reportagem, Luciana, sobre os chamados nativos digitais. Quando a gente fala também de tecnologia, existe um termo muito moderno que é referente aos nativos digitais. Quem são essas pessoas? Elas estão bem próximas de nós, talvez não da nossa geração aqui, mas a gente vai entender um pouquinho mais nessa matéria quem são essas pessoas. Os dados foram publicados pela União Internacional das Telecomunicações, que é um órgão da ONU. De forma geral, são considerados nativos digitais os jovens entre 15 e 24 anos de idade e que já têm experiência de conexão com a internet há pelo menos 5 anos. Os dados apontam o Brasil em quarto lugar no número desses nativos, acostumados com a era da internet. Em primeiro lugar vem a China, com uma população nativa digital de mais de 65 milhões, sendo 34,7% de jovens. Na sequência, os Estados Unidos, que de 41 milhões e 300 mil pessoas que estão conectadas, mais de 95% são nativas digitais jovens. Em terceiro lugar vem a Índia, com 9,5% de nativos digitais entre jovens, de uma população de 22 milhões. E por fim, os jovens brasileiros, mais de 60% estão conectados em uma população de 20 milhões de pessoas nativas digitais. Os dados surpreendem, já que até 2007 apenas 21% da população estava online. Por outro lado, os preços cobrados no Brasil ainda assustam quando comparados ao resto do mundo. O minuto das ligações por celular é 70 vezes mais caro que o país mais barato, que é a Coreia do Sul. Então, são jovens com até 24 anos, com pelo menos 5 anos de conexão com a internet. Tô fora desse grupo altamente seleto, mas a gente não pode negar, tem aí uma nova geração chegando, né? As crianças já estão nascendo sabendo muita coisa. Não é difícil a gente ir até um lugar público, um restaurante, um salão ou qualquer outro lugar, shoppings, e a gente vê crianças com menos de 5 anos brincando perfeitamente com os games, nos tablets, e tudo isso é muito familiar. É uma nova geração chegando? É uma nova geração, né? Eu até sugiro, tem um vídeo que está no YouTube que chama Todos Queremos Ser Jovens. É um vídeo muito bacana que ele mostra a diferença entre as gerações. Os baby boomers, a geração X, que é a minha geração, né? A geração Y, a geração Z, e como é que vem mudando, né, essas gerações aí ao longo da história da humanidade. Eu até sugiro que as pessoas vejam, porque com certeza traz uma reflexão bem bacana. Mas é fato que a internet, né, a chegada da internet, ela trouxe uma mudança expressiva na sociedade. E acho que nós que vivemos esse momento, estamos sendo impactados por isso, por essa tecnologia que foi incorporada no nosso dia a dia. Né? Eu lembro, quando minha filha nasceu,
em 96, né, minha filha mais nova, ainda não tinha internet. E eu, de licença maternidade, tudo que eu tinha para fazer era ponto cruz, né? Então, eu ficava em casa fazendo ponto cruz. Hoje, que mãe, né, que tem seu filho que fica só fazendo isso, né? Ela tem, muitas vezes, uma professora, ela aproveita para estudar, além de, lógico, usar as redes sociais para compartilhar com a família, a foto do filho, né? Mas, assim, eu tenho visto muitos profissionais da minha área que têm aproveitado esse momento para fazer um curso à distância, para ganhar um dinheiro extra, fazendo tutoria de curso à distância. Então, isso mudou, vem mudando a sociedade. E essa juventude, né, essas crianças que estão nascendo, que nasceram pós, né, a chegada dessas tecnologias, já estão muito mais familiarizadas e num novo movimento, elas têm uma nova forma de se organizar. Nós que não somos dessa geração, a gente ainda para e fica tentando entender para que serve cada um desses recursos. Para que serve um celular, para que serve um tablet, para que serve um computador. Para eles é natural usar tudo isso. Eles precisam fazer um trabalho em grupo, eles não podem se encontrar presencialmente. Para eles é óbvio que eles vão usar um Skype para criar uma reunião virtual e trabalhar tudo se resolve por ali. distância, Mas a educação né? à distância cresceu muito no Brasil e é um grande conceito da atualidade, porque, na verdade, a gente se torna um pouco autodidata, claro que com algumas orientações do professor online, mas se resume um pouco nisso que a gente está dizendo também, né, Luciana? Também é uma outra forma, né? Acho que ainda tem preconceitos, ainda tem uma quebra de barreiras, né? Ela vem cada vez mais sendo utilizada no ensino superior. Né, essa cultura da educação à distância já está mais disseminada no ensino superior e na educação básica ainda são, né, poucas as oportunidades onde isso acontece. Olha, a gente tem mais exemplos de projetos que envolvem novas tecnologias na educação. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho conversando mais sobre isso, tá? Não saia daí.